milionário se recusa a deixar ir sua amante inocente, mesmo com 2 bebês e um casamento. Arthur tinha tudo: um apartamento luxuoso na zona sul do Rio de Janeiro, carros de luxo e jantares que mais pareciam festas de gala. Mas por trás dessa fachada de riqueza e prestígio existia um tumulto que atormentava suas noites. Ele olhava para a vista deslumbrante da cidade, o mar refletindo as luzes da noite, e sentia um nó na garganta. Era como se todo o glamour o sufocasse, lembrando-o do que realmente importava. Sofia, sua amante, estava grávida de gêmeos. Uma inocente sonhadora que trazia à sua vida um calor que há muito havia se perdido. Enquanto sua esposa, Letícia, preparava uma festa para a elite carioca, a pressão aumentava. Arthur se via dividido entre os confortos de seu casamento, repleto de convenções e aparências, e a paixão arrebatadora que sentia por Sofia. A cada dia que passava, a data do parto se aproximava, e cada vez mais a ideia de expor seu segredo o deixa. O tempo parecia parar. O brilho das luzes da cidade não era mais aconchegante, era ameaçador. O seu mundo perfeito estava prestes a desabar, e seu coração batia frenético. O que ele faria agora? Jogar tudo para o alto e se entregar a Sofia? Ou se manter fiel à sua família, mesmo sabendo que isso significava condenar a mulher que realmente amava a uma vida de solidão? Arthur fechou os olhos, lutando contra o tumulto interno. A ideia de deixar Sofia para trás era uma faca na alma. Ele respirou fundo, lembrou-se do sorriso dela e como ela olhava para ele como se ele fosse seu mundo. Ele precisava saber a verdade. Pronto para um encontro que poderia mudar tudo, decidiu que iria até ela, mas algo pesava. Os gêmeos representavam uma nova vida, uma nova esperança, mas também um possível pelo em sua teia de mentiras. Seus passos eram pesados enquanto ele atravessava a cidade, lembrando das promessas que fez a Letícia. Sonhos que se tornaram pesadelos. A luz da liberdade ou a culpa? A mensagem ecoava em sua mente e a chuva começava a cair. Uma sinfonia de conflito em seu coração. Estava prestes a descobrir que a vida, com suas voltas e reviravoltas, tinha ainda mais segredos guardados, e que os gêmeos poderiam trazer uma verdade nunca imaginada. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Arthur caminhava pelas ruas do Rio, sua mente em um turbilhão. O que ele diria a Sofia? O que diria a Letícia? A chuva caía, as gotas escorriam pelo seu rosto e misturavam-se com as lágrimas que ele mal conseguia conter. Suas mãos tremiam, mas a principal fonte do seu medo não era somente o peso da decisão que tinha pela frente. Havia algo no ar, uma sensação estranha de que algo ia acontecer. A cidade dormia sob a chuva, enquanto ele finalmente chegava ao apartamento de Sofia. O prédio antigo, com seu charme desbotado, tinha uma aura reconfortante, mas ao mesmo tempo isso só aumentava o aperto no peito de Arthur. Ele subiu as escadas apressado, ouvindo o eco dos seus passos. Ao abrir a porta, foi recebido por um silêncio denso e pulsante. Sofia
Ele chamou, mas sua voz soou vazia. A sala estava fria, mas havia vestígios de calor. Uma bebida deixada sobre a mesa, uma manta caída no sofá. O coração dele disparou. Depois de alguns instantes de espera agonizante, uma figura surgiu pela porta do quarto. Não era Sofia. Era uma mulher, com uma expressão de preocupação no rosto. Arthur, o que você está fazendo aqui? Ela exclamou, seus olhos arregalados. Mas, quem é você? Ele gaguejou, sem entender. O pânico começou a tomar conta dele. Eu sou Clara, amiga da Sofia. Ela não está aqui. Mas a voz dela vacilou. Você precisa saber uma coisa. As palavras dela soaram como um aviso, mas não parecia possível ouvir com clareza. Arthur criou coragem. Onde está Sofia? O que você sabe? Sua mente girava, agora mais inquieta do que nunca. Ela está no hospital. Ela teve uma hemorragia. Os gêmeos estão em risco. Ela não sabia como te avisar. Clara falava rapidamente, o olhar transbordando preocupação. Aquelas palavras cortaram Arthur como uma faca, e ele sentiu seu mundo desmoronar. Risco! O que você quer dizer? Ele gritou, sua alma se agoniando. Tem que haver algo que eu possa fazer. Arthur, a verdade é que eu estou aqui ajudando porque ela pediu. Ela nunca me contou sobre você. Só ficou sabendo que estava grávida quando já era tarde demais. Você precisa ir até lá. Rápido! Clara olhou fixamente para ele, implorando com os olhos. Os pés de Arthur pareciam colados ao chão. Ele se lembrava do sorriso de Sofia, de como ela trazia alegria para sua vida. Mas tudo parecia diferente agora. Ele pensou em Letícia, em sua vida perfeitamente organizada, e em como tudo começava a ruir como um castelo de cartas. Eu não sabia. Sua voz era uma sombra do que deveria ser. Ele sentiu um impulso avassalador de correr, mas um episódio de excitação o agarrou. E se Sofia não quisesse me ver? E se eu estivesse invadindo o espaço dela? Ela precisa de você, Arthur. Clara gritou. Não há mais tempo. Com um ímpeto, Arthur finalmente se moveu, saindo do apartamento em busca da verdade. Cada passo até o hospital parecia um teste de sua coragem. Ele não sabia o que encontraria, mas a ideia de perder Sofia o consumia. E se tudo o que ele conhecia até agora tivesse prestes a mudar? Se os gêmeos realmente fossem dele, quem ele seria? Enquanto ele se aproximava do hospital, um pensamento atravessou sua mente. E se Clara tivesse escondido algo? E se a amiga planejasse algo que mudasse tudo ainda mais? A barreira entre amor e sofrimento estava se desintegrando e a revelação que aguardava em uma sala de emergência poderia não ser apenas sobre a vida dos gêmeos, mas sobre a vida de todos que ele amava. E no fundo, Arthur sentiu que, independente do que fosse, nunca mais voltaria a ser o mesmo. Arthur sentiu o coração disparar a cada passo encurtado rumo ao hospital. A cada movimento, a realidade parecia se tornar mais pesada, como se o ar ao seu redor estivesse. Ao chegar à entrada, o aroma de desinfetante invadiu suas narinas, misturado a um leve toque de ansiedade que flutuava pelo ar. Arthur correu até a recepção, seu olhar suplicante. Sofia Almeida, ela está aqui? Sua voz tremia quase inaudível. A recepcionista olhou para ele, suas sobrancelhas franzidas. Um momento, senhor. Ela digitou rapidamente no computador. A tensão no ambiente era palpável. Desculpe, mas você não pode. Eu preciso vê-la. É urgente. Ele insistiu, quase desesperado. A recepcionista hesitou, mas antes que pudesse dizer mais, uma enfermeira surgiu, chamando-o. Você, Arthur, venha comigo. A enfermeira segurou seu braço e o levou em um corredor longo e fluorescente.
O eco de seus passos lembrava batidas de um tambor, cada som ressoando em sua mente. Chegaram à sala de emergência e o coração de Arthur disparou ainda mais. Dentro, o clima era tenso. Médicos e enfermeiras se moviam com rapidez. Uma energia frenética que fazia sua cabeça girar. Ele ficou parado, sem saber o que fazer. A imagem de Sofia, pálida e deitada, o fez sentir um nó na garganta. "Sofia!" Ele murmurou, mas foi ignorado. Ao lado dela, uma cadeira estava vazia, exceto por uma mochila que não pertencia a Arthur. Um sentimento de inquietude tomou conta dele. Algo parecia estranho. A enfermeira olhou para Arthur com um ar grave. "Ela precisa de você, mas há algo que você deve saber." As palavras dela cortaram o silêncio como uma faca. Ele prendeu a respiração. Que coisa! O que está acontecendo? Arthur estava em pânico. Antes que a enfermeira pudesse responder, o telefone de seu bolso vibrou, interrompendo o momento. Era uma mensagem. "Arthur, você não sabe de nada. A verdade é mais complicada do que você imagina." A mensagem veio acompanhada de uma foto. Sofia em um momento íntimo com um homem. Arthur reconheceu o rosto imediatamente. Era o melhor amigo dele, Daniel. O mundo ao seu redor começou a desmoronar. O que isso significava? Não. Arthur balançou a cabeça, a negação se transformando em uma avalanche de emoções. Isso não pode ser verdade! Ele olhou para Sofia, para a vida que estavam construindo. Foi quando a enfermeira, percebendo sua agitação, acrescentou: "Arthur, ela teve uma hemorragia! E os gêmeos estão em risco porque ela não recebia cuidados adequados. Você deve entender, houve complicações. Clara, a amiga dela, mencionou que as coisas não eram simples entre vocês." Arthur mal conseguia absorver. As palavras ecoam em sua mente. Descaso, mentira, traição. O papel de Clara, agora, estava mais claro. Mas a questão que o consumia era: o que mais ele não sabia? Ele olhou para a enfermeira, a expressão de preocupação dela, fazendo seu coração acelerar ainda mais. Se os gênios não forem dele, se ele for o pai, o que vai ser de nós? A raiva, a dor e a confusão misturavam-se em sua mente, tornando-o incapaz de pensar. E naquela fração de segundo, tudo parecia se alinhar em uma única pergunta. Ele percebeu que muitos dos relacionamentos que julgava sólidos poderiam ser apenas uma ilusão. Algo dentro dele mudou naquela fração de segundo. E se ele tivesse carregado fardos que nunca eram dele para carregar? O que ele realmente sabia sobre todos ao seu redor? E então, uma porta se abriu abruptamente ao fundo da sala. Arthur virou-se, e quando viu quem estava ali, o chão sob seus pés desmoronou. Era Letícia. Seus olhos estavam fixos em Arthur, e por um instante, todos os rostos na sala pararam. O que ela estava fazendo ali? E que segredos ela também poderia revelar? O silêncio se fez pesado e a tensão era quase insuportável. Arthur sentia que tudo estava prestes a mudar, que toda a verdade estava prestes a ser exposta e nada mais seria como antes. Arthur respirou fundo, os olhos fixos em Letícia, que permanecia parada, imóvel na porta. O que ela estava fazendo ali? A tensão pairava no ar como um peso fulminante. Ele sentiu que o tempo tinha parado, que todo o caos do mundo havia se dissipado naquele momento. O olhar de Letícia estava distante, mas ao mesmo tempo cheio de uma emoção inquietante. Historicamente, ele a conhecia como uma mulher forte, decidida, mas ali,
com o cabelo molhado, o vestido colado ao corpo. Ela parecia vulnerável, como se esperasse que Arthur dissesse algo. Mas ele estava sem palavras. Arthur finalmente falou, a voz quase um sussurro. Nós precisamos conversar. Agora. O coração de Arthur disparou. Sobre o quê? Você está aqui, no hospital, mas Sofia está... Ele não conseguia terminar a frase. O sentimento de traição era palpável, sufocante. A gravidade da situação sobrepujava qualquer discussão sobre relacionamentos. Mas os olhos de Letícia falavam, e ele não podia ignorar a urgência neles. Não é só sobre a Sofia. O tom dela era claro, mas a expressão escondia algo mais profundo. Eu não fui completamente honesta com você. Um arrepio percorreu a espinha de Arthur. O que você quer dizer? As palavras saíram entrecortadas. O ritmo da sua respiração aumentou e uma ansiedade crescente se formou. Eu também estou grávida. Letícia se adiantou um passo, como se a confissão fosse pesada demais para suportar a distância. Mais de 3 meses. E eu não sabia como te contar. Não agora, não assim. As revelações se acumulavam como uma avalanche. Arthur sentiu o estômago embrulhar. Dizer que estava chocado não expressava nem de longe o que ele sentia. O peso da responsabilidade dobrou sobre seus ombros. Ele estava prestes a ser pai outra vez. Mas agora a clareza não vinha. Uma vida, uma nova história se formava diante dele em um momento em que ele se sentia completamente perdido. Em meio a essas revelações, um grito ecoou do interior da sala de emergência. O som cortou o silêncio e reverberou nas paredes brancas. Um médico saiu, a expressão preocupada. Precisamos de um familiar. Ele olhou direto para Arthur. A situação da paciente é crítica. É a Sofia. Eu sou o pai. Arthur se virou para Letícia, um misto de pânico e incerteza. Letícia, eu não posso aqui. Preciso ver Sofia. Ele se lançou na direção da porta, ignorando a súbita dor que ao mesmo tempo pulsava em seu peito. Arthur, você não sabe o que está fazendo. O grito de Letícia ecoava, mas ele não conseguia parar. O impulso era mais forte. Assim que entrou na sala de emergência, a cena era caótica, mas a dor emocional era mais forte que a física. Ele se aproximou do leito de Sofia, que estava pálida e amparada por vários médicos. A vida dela pendia por um fio. Arthur, ela sussurrou, a voz quase inaudível, mas cheia de dor. Você veio? Estou aqui. O que aconteceu? O que eu posso fazer? Segurou a mão dela, e o contato trouxe uma onda de emoção. Mas antes que ela pudesse responder, uma enfermeira se aproximou, interrompendo o momento. Desculpe, você precisa sair. Arthur hesitou, sua mente girando. O que estava acontecendo? Por que Sofia estava ali, gravemente ferida? E o que mais estava prestes a ser revelado? Ele ouviu a enfermeira falar com urgência sobre um procedimento. Foi quando um novo rosto surgiu por trás dela. Era Clara. O olhar dela era intenso, mas rapidamente mudaria para algo que ele jamais esperou ver. Arthur, você não sabe! Há mais coisas que você precisa entender. A verdade sobre os gêmeos não é o que você imagina. Eles não são seus. As palavras dela soaram como uma bomba explodindo em sua mente. Toda a realidade que acreditava conhecer estourou como vidro quebrado. A frágil estrutura de sua vida, construída em promessas e segredos, começou a desmoronar. Os gêmeos eram de quem, então? O que mais estava escondido? E como isso se ligava a ele, a Sofia, a Letícia? Antes que pudesse processar essa nova informação, os olhos de Sofia foram se fechando lentamente.
um último suspiro, e o estalar de monitores denunciam o sossego que apenas uma vida cheia de segredos podia trazer. A sala parecia agora um oásis de sons e estrondos. Arthur, não! Arthur, não faça isso! O desespero na voz de Letícia cortou o ar, mas ele já havia perdido a conexão com a realidade. E enquanto a verdade se desdobrava, tudo se tornava uma teia onde os laços se apertavam e as consequências eram imprevisíveis. Arthur sentiu o mundo desabar ao seu redor ao ouvir Clara, a amiga de Sofia, anunciar que os genes não eram seus. O ar ao seu redor parecia denso, pesando como uma tonelada. Ele olhou para Sofia, seu rosto pálido, os monitores apitando freneticamente. Sentiu seu coração acelerar, a angústia tomando conta dele. Clara, o que você quer dizer com isso? A voz de Arthur saiu em um murmurinho, quase como um sussurro, mas seu olhar transparecia a intensidade da dor. Arthur, ouça, Sofia não te contou toda a verdade. Os gêmeos são de alguém que você conhece. Clara estava desesperada, gesticulando enquanto a pressão na sala aumentava. Um frio percorreu a espinha de Arthur. Seu olhar se desviou para Sofia, que agora lutava para abrir os olhos, visivelmente fraca. Sofia, diga-me que isso não é verdade. A voz dele ecoou, clara e cheia de desespero. Por favor, me diga que não! Mas a expressão de Sofia se distorcia. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Arthur, eu não sabia como te contar, é complicado. A aflição em sua voz causou um nó em seu peito. Cada palavra soava como uma pergunta não respondida. Complicado? Arthur interrompeu, sentindo uma onda de raiva misturada à dor. E por que você não me contou antes? Quem é o pai? Foi quando um grito cortou o ar. Uma enfermeira entrou apressada, e a expressão em seu rosto era de pura urgência. Precisamos de você. Sou, desculpe. Vocês precisam sair agora. Ele viu Clara tentar impedir a enfermeira, mas não havia tempo. A enfermeira puxou Arthur para fora. E ao vê-la esforçando-se para estabilizar Sofia, ele sentiu uma sensação de impotência sufocante. Eu não vou a lugar nenhum, exclamou, tentando voltar. Mas as mãos da enfermeira seguraram firme seu braço. Ela precisa de você, mas não agora. Precisa de calma. Arthur se desvencilhou e voltou os olhos para Clara. Por favor, o que você sabe sobre isso? Quem é o pai? Sua voz agora era um rosnado. Clara hesitou, suas palavras enredadas em incertezas. Arthur, Daniel, seu amigo. Ele e Sofia tiveram algo enquanto você esteve fora. O tempo pareceu parar. A revelação era como um soco no estômago. Arthur sentiu o sangue escorrer de seu rosto. Não! Isso não pode ser verdade. Você está mentindo. Não, Arthur. Eu não estou... Eles se envolveram. Cada vez que você viajava, ela ficava com ele. Clara estava transtornada, a voz cheia de medo. Por que você não me disse isso antes? Eu estava aqui pensando que eles eram meus! Gritou Arthur, a dor e o choque transbordando. Foi então que, de repente, um alarme começou a apitar ainda mais forte. Os médicos e enfermeiras correram para a sala. Sofia está em estado crítico! Gritou uma enfermeira, e o caos se instaurou. Arthur viu rostos conhecidos de médicos e começou a ficar desorientado com tudo. Sua mente girava. As peças da vida que pensava ter organizado se embaralhavam em um milésimo de segundo. No meio daquele turbilhão, algo tormentoso cruzou sua mente. E se a traição de Sofia não fosse a única? E se Letícia também tivesse algo a dizer? Foi quando ele olhou ao redor e viu algo que não esperava. O rosto de Letícia pairava na entrada,
pálido, mas seu olhar era penetrante, fixo em Arthur. Ele percebeu que seus olhos continham uma mistura de dor e uma revelação prestes a estourar como um balão. Arthur se lembrou das vezes em que Letícia lhe elogiou por ser um bom marido. Aquelas palavras ecoavam com ironia agora, porque naquele instante tudo se voltou contra ele. "O que você sabe sobre tudo isso?" gritou com a voz trêmula, ofegante. "A verdade!" Letícia começou, mas não teve tempo de continuar. O alarme dobrou novamente e paredes brancas estavam tomando cor. A sala de emergência se enchia de vozes, mas Arthur só conseguia prestar atenção em uma. "Estamos perdendo ela!" Não pode ser!" A realidade apertou seu peito. Ele queria gritar, mas só conseguiram sair alguns sons abafados. Ele se lançou novamente em direção à sala. Não importavam os segredos. Ele precisava de Sofia. Ele não poderia perdê-la, mesmo sabendo que a verdade poderia acabar com tudo o que ele conhecia. Mas quando entrou, não conseguiu acreditar no que viu. Daniel estava lá, ao lado da cama, a mão de Sofia entrelaçada na dele, e a expressão dele era de dor, mas com algo mais. Arthur parou. A cena o atingiu como uma tempestade. Entre o alegado amor, traição e culpa, a verdade se tornava um emaranhado impossível de decifrar. "Arthur", Daniel começou, a voz concentrada, mas ele não queria ouvir. As palavras de Letícia agora eram um eco distante. E com aquele instante, o mundo de Arthur tinha se transformado em um campo de batalha. Todos os relacionamentos estavam abalados, e ele não tinha certeza se algum dia poderia reconstruir o que havia sido fragmentado. Mas então um sussurro saiu de Sofia, a voz quase perdida. "Arthur, ainda há algo que você não sabe sobre os gêmeos." E nesse último comentário, Arthur sentiu seu coração parar. O círculo de mentiras estava prestes a se fecharem. E ele mal podia imaginar o que estava prestes a ser revelado. "Arthur, ainda há algo que você não sabe sobre os gêmeos." A voz de Sofia soava fraca, mas as palavras pareciam explodir como fogos de artifício na mente de Arthur. Ele estava prestes a explodir de dor, confusão e uma sensação crescente de desespero. Ele se aproximou mais, mas os médicos interviram logo, tentando estabilizar Sofia, ocupados com equipamentos e comandos. "Deixe-me ficar, ela precisa de mim!" Arthur gritou, mas foi ignorado. O caos na sala parecia se intensia. Então Sofia fez um esforço hercúleo para falar. "Arthur, os gêmeos não são só do Daniel." A expressão dela era angustiante. Arthur franziu a testa, tentando conectar as peças, mas tudo o que conseguia ver eram sombras e ecos de promessas quebradas. Os médicos continuavam falando em um ritmo frenético, mas em algum momento Arthur percebeu que alguém mais estava na sala. Uma mulher emergiu da multidão de profissionais. Era Clara, a amiga de Sofia. Agora com uma expressão grave. Sem poder se conter, Arthur se lançou na direção dela. "O que você sabe? O que mais está acontecendo?" Ela olhou para ele, os olhos transbordando uma preocupação imensa. "Arthur, você precisa entender. Há mais segredos. A verdade é, os gêmeos podem não ser de ninguém que você conhece, mas de um terceiro." O coração dele pulsou no peito. O labirinto de informações só piorava. "Um terceiro?" A voz dele soou como um eco. "Quem? O que você quer dizer?" Ele estava prestes a perder o controle, e foi nesse momento que um barulho ensurdecedor cortou o ar.
Um som que ninguém esperava ouvir. Uma sirene. O alarme de emergência soou e todos na sala se viraram para a porta. A enfermeira discutia agitada com segurança. O que está acontecendo? O clima mudara. O tempo parecia ter estagnado. Todos se encaravam e um ar de incerteza tomou conta. Foi quando a porta se abriu de uma maneira brusca e um homem entrou. Seu olhar intenso e direto fez o sangue de Arthur gelar. Era Lucas, o próprio marido de Clara. O que você está fazendo aqui? Clara se virou, seu rosto pálido. Eu vim verificar a situação. Dizem que há um problema com a mãe e as crianças. E que você está envolvida. A voz do homem carregava uma emoção, carregada de dúvidas. Ele se virou para Arthur e nos olhos dele havia um ardor desconhecido. Esta história não é o que parece, e a verdade finalmente está prestes a vir à tona. O coração de Arthur Lago se acelerou ainda mais. Ele viu o olhar de Letícia, que estava parada ao fundo, observadora, mas entorpecida pela revelação. O clima era palpável, e o que antes parecia um quarto de hospital tornou-se um campo de batalha onde segredos se aglomeravam e as relações se quebravam. O que você quer dizer com isso? Arthur perguntou, sentindo que a verdade estava prestes a desmoronar como um castelo de cartas. Então, um murmurinho começou a surgir pela sala. Você não entende, Arthur, disse Lucas, com uma gravidade que sentiu como uma pedrada. Você não sabe o que Clara e Sofia estavam fazendo quando você não estava. Eu não deveria estar aqui, mas a verdade precisa ser revelada antes que seja tarde demais. O giro da vida de Arthur se intensificava e ele sentiu a pressão nas têmporas. Segredos havia em todos os lados, mas os olhos de Clara por fim desabaram em lágrimas. Arthur, você precisa saber. Os gêmeos, eles são de um homem que você nunca esperaria. Um homem poderoso que tem um controle absoluto sobre a vida de todos nós. O impacto das palavras a fez tremer. Não, não pode ser. Arthur se agarrou a um dos monitores na sala, sustentando-se em meio ao abalo. A verdade estava se desdobrando como uma tempestade. O que mais poderia acontecer? E nesse momento, um pensamento atravessou a mente de Arthur, como um raio iluminando a escuridão. Quem estaria realmente por trás de tudo isso? O fio da história estava tão enrolado que cada revelação poderia levar a um desfecho devastador. Arthur! Novamente Sofia sussurrou. A fraqueza em sua voz era apavorante, mas ainda havia algo ali, uma essência de luta. Ele não podia perder mais tempo. Precisava saber o que tudo isso significava, o que suas vidas realmente significavam. E quando ele olhou nos olhos de Letícia mais uma vez, percebeu que a revelação estava apenas começando e que a mais impactante de todas as verdades ainda estava por vir. O que seria? E como isso mudaria tudo ao seu redor? Arrepios desceram pela sua espinha, enquanto uma nuvem de incertezas envolvia todos ali presentes, como se o fim fosse. Arthur sentia seu coração disparar, uma tempestade de emoções dominando seu ser. As palavras de Clara reverberavam em sua mente. Os gêmeos não são só do Daniel. Ele estava em choque. A angústia se acumulava, mas não havia tempo. O caos na sala aumentava e sua atenção se voltou para Sofia, que lutava para falar. Arthur! Seu sussurro era frágil, como se cada palavra custasse uma eternidade. Ele se inclinara mais perto, o mundo ao redor dele se desvanecendo. Não é o que você pensa. Eu não consigo.
De repente, a porta da sala se abriu com força. Um médico entrou, o rosto marcado pela determinação. Precisamos que vocês saiam agora! A situação da paciente é crítica! Ele gesticulou, mandando todos para fora. Mas os sentimentos de Arthur estavam entrelaçados mais forte do que qualquer ordem. Espere! Você não pode apenas... Arthur começou a questionar, mas a pressão em seu peito o interrompeu. Olhou para Daniel, que estava tão pálido quanto cedo, mas também se via na Exp. Daniel, o que está acontecendo aqui? O que Sofia quer dizer com isso? Arthur, eu... Daniel hesitou, a tensão visível entre eles. Mas antes que pudesse terminar, um grito ecoou pela sala. Uma enfermeira corria em direção a eles, seu rosto pálido e um alarme ressoando nos corredores. Ela está perdendo sangue! Precisamos de mais ajuda agora! O pânico cresceu e os médicos correram para os monitores. Os rostos tensos enquanto a vida de Sofia pendia em um fio. Mas, em um instante, tudo ficou silencioso. O ar gelou e o tempo parou. O olhar de Clara se tornou sombrio e os olhos dela começaram a se encher de lágrimas. A enfermeira segurou. Seus lábios se moveram, mas Arthur não conseguia ouvir. O som de seu próprio coração batendo em seus ouvidos era ensurdecedor. Espere, o que você sabe? Arthur virou-se para Clara, notando que o desespero tenha se transformado em algo mais sombrio. Ela hesitou e, em um gesto involuntário, afastou-se de Daniel. Arthur, eu não deveria ter feito isso. Ninguém deveria saber, mas... A voz dela tremia e um suor frio escorreu pela sua testa. Nesse momento, quando a tensão estava no ápice, um estrondo ressoou ao fundo. A porta da sala se abriu novamente com uma força descomunal. Em um movimento abrupto, um homem entrou. Era alguém que Arthur reconhecia instantaneamente. Lucas, o marido de Clara. O ar ficou pesado em um instante. Clara! A voz dele foi um grito fulminante, cheio de raiva e confusão. Ele olhou diretamente para Arthur, um olhar de acusação. E isso fez com que Arthur se sentisse exposto, como se todos os seus segredos tivessem sido revelados. A verdade é mais complicada do que imagina. Lucas disparou com fúria. Você nunca deveria ter se envolvido com ela, ou com Sofia. O tempo pareceu estagnar novamente. As revelações estavam se amontoando, cada um delas mais devastadora que a outra. Os gêmeos, eles não são apenas de um homem. Eles são muito mais do que você imagina. Arthur se sentiu dividido entre a necessidade de entender e a pressão que aumentava ao seu redor. O que você quer dizer? Por favor, todos estão escondendo segredos. A raiva começava a misturar-se com a confusão. Os gêmeos são, na verdade, um experimento? Um projeto de um grupo poderoso que Clara e Sofia foram coagidas a participar. E você está no meio disso tudo. O homem que as controla, Arthur, ele é alguém próximo a você. Os olhos de Lucas estavam ardendo. Você realmente achou que tudo isso era só um triângulo amoroso? Não se trata apenas disso. O que aquilo significava? Arthur sentiu o chão se abrir sob seus pés. A revelação dele era como um tiro no escuro. Um experimento? Que projeto? Quem é esse homem? Ele estava em choque. Seus pensamentos giravam sem parar. Um homem que está por trás de tudo. Um empresário imenso com conexões que se espalham por todo o mundo. O que você não sabe é que ele é seu pai. Ele é quem colocou tudo isso em movimento. As palavras de Lucas cortaram como uma faca e Arthur se sentiu tonto, com a mente borbulhando. Arthur olhou para Clara. Então para Sofia. Espaços de tempo, escolhas e mentiras se uniam. O que era real?
A única coisa que sabia era que a vida que acreditava ter em suas mãos estava prestes a desmoronar, e mais segredos estavam por vir. O que isso significava para os gênios? Para Sofia e Letícia? Para cada relacionamento construído em mentiras? E enquanto ele enfrentava essa nova realidade, percebeu que a tempestade ainda estava longe de acabar. O que mais estava escondido nas sombras? O que mais poderia mudar tudo? Em meio à confusão, o peso das verdades recém-reveladas estava prestes a explodir em um clímax devastador. E Arthur sentia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Arthur sentia seu coração disparar, uma tempestade de emoções dominando seu ser. As palavras de Clara reverberavam em sua mente. Os gêmeos não são só do Daniel. Ele estava em choque, a angústia se acumulava, mas não havia tempo. O caos na sala aumentava, e sua atenção se voltava para Sofia, que lutava para falar. Arthur! Seu sussurro era frágil, como se cada palavra custasse uma eternidade. Ele se inclinou mais perto, o mundo ao seu redor se desvanecendo. Não é o que você pensa. Eu não consigo. De repente, a porta da sala se abriu com força. Um médico entrou, o rosto marcado P. Precisamos que vocês saiam agora. A situação da paciente é crítica. Ele gesticulou, mandando todos para fora. Mas os sentimentos de Arthur estavam entrelaçados mais forte do que qualquer ordem. Espere, você não pode simplesmente... Arthur começou a questionar, mas a pressão em seu peito o interrompeu. Olhou para Daniel, que estava tão pálido quanto ele, mas também se via na expressão de confusão e culpa do amigo. Daniel, o que está acontecendo aqui? O que Sofia quer dizer com isso? Arthur, eu... Daniel hesitou, a tensão visível entre eles. Mas antes que pudesse terminar, um grito ecoou pela sala. Uma enfermeira corria em direção a eles, seu rosto pálido e um alarme ressoando nos corredores. Ela está perdendo sangue. Precisamos de mais ajuda agora. O pânico cresceu e os médicos correram para os monitores, os rostos tensos enquanto a vida de Sofia pendia em um fio. Mas, em um instante, tudo ficou silencioso. O ar gelou e o tempo parou. O olhar de Clara se tornou sombrio e os olhos dela começaram a se encher de lágrimas. A enfermeira assegurou. Seus lábios se moveram, mas Arthur não conseguia ouvir. O som de seu próprio coração batendo em seus ouvidos era ensurdecedor. Espere! O que você sabe? Arthur virou-se para Clara, notando que a angústia havia se transformado em algo mais sombrio. Ela hesitou e, em um gesto involuntário, afastou-se de Daniel. Arthur, eu não deveria ter feito isso. Ninguém deveria saber, mas... A voz dela tremia e um suor frio escorreu pela sua testa. Nesse momento, quando a tensão estava no ápice, um estrondo ressoou ao fundo. A porta da sala se abriu novamente com uma força descomunal. Em um movimento abrupto, um homem entrou. Era alguém que Arthur reconhecia instantaneamente. Lucas, o próprio marido de Clara. O que você está fazendo aqui? Clara se virou, seu rosto pálido. Eu vim verificar a situação. Dizem que há um problema com a mãe e as crianças e que você está envolvida. A voz do homem carregava uma emoção carregada de dúvidas. Ele se virou para Arthur, um olhar de acusação. Você nunca deveria ter se envolvido com ela. Ou com Sofia. O tempo parecia estagnar novamente. As revelações estavam se amontoando, cada uma mais devastadora que a outra. Os gêmeos, eles não são apenas do Daniel. Eles são muito mais do que você imagina. As palavras de Lucas cortaram como uma faca, e Arthur se sentiu tonto, com a mente borbulhando. Arthur olhou para Clara, então para Sofia. Espaços de tempo, escolhas e mentiras se uniam. O que era real?
A única coisa que sabia era que a vida que acreditava ter em suas mãos estava prestes a desmoronar, e uma nova onda de terror cresceu dentro dele. Antes que pudesse processar isso, um barulho ensurdecedor começou a soar atrás dele. Um alarme se intensificava e ecoava pelos corredores do hospital. "Precisamos de todos, todos para fora!" gritou um médico, sua voz ressoando pela sala. E logo em seguida, o som de passos firmes se aproximando. Arthur olhou em choque enquanto um grupo de seguranças entrava, seu semblante sério e as expressões tensas. "Todo mundo para fora, agora!" um deles ordenou, e o pânico instantâneo tomou conta do ambiente. O médico, que estava à frente da equipe de emergência, fez um gesto rápido com a mão, como se a situação estivesse saindo do controle. E em frações de segundo, a sala virou um caos. "Arthur!" gritou Sofia, sua voz fraca e desesperada. "Não vá! Você precisa saber a verdade!" Mas a pressão e o barulho tornaram as palavras dela quase inaudíveis. "Eu não posso perder você, por favor!" Arthur implorou, mas um segurança o puxou pela mão, arrastando-o para fora. Ele se virou e viu Clara olhando para ele com um misto de dor e alívio. E foi então que algo incrível aconteceu. Entre o tumulto, Daniel a encarou e, com um gesto rápido, a puxou para perto dele. Seus lábios se encontraram em um beijo fervente. O mundo de Arthur desabou ainda mais. E o choque do momento era como um golpe direto no coração. "Não!" ele gritou, e sua voz soou como um eco vazio enquanto se via sendo levado para fora. Nesse instante, algo macabro aconteceu. A porta do hospital se abriu com um estrondo e, em questão de segundos, um carro preto iluminado com faróis brancos ofuscantes surgiu na entrada. A porta se abriu e um homem elegante, com um brilho sinistro nos olhos, desceu do carro. Era alguém que Arthur lembrava bem, mas não queria acreditar. Ele olhou para Daniel, que agora tensionava um sorriso satisfeito, como se soubesse que tudo estava a caminho de uma revelação. "Chegou o momento, Arthur", disse aquele homem, com uma voz suave e ameaçadora. "Vamos conversar sobre a verdade dos gêmeos e de toda essa confusão." Arthur sentiu seu mundo desmoronar por completo. Ele não conseguia mais distinguir entre amigo e inimigo. E com o coração acelerando, soube que a verdade estava prestes a ser revelada. E essa verdade poderia mudar tudo. Não apenas sobre os gêmeos, mas sobre sua vida, seus amores e a dor de seu passado. E agora, mais do que nunca, ele precisava descobrir qual era a verdadeira natureza daquele homem e o que ele realmente significava na teia de mentiras que cercava sua vida. Arthur sentiu seu coração disparar ao ver o homem elegante despertar sua mente com aquelas palavras. Ele não queria acreditar, mas ao mesmo tempo sabia que algo estava. "Meu pai?" Ele se forçou a perguntar, as palavras soando como um eco perdido entre cliques de equipamentos médicos e sussurros desesperados. O homem sorriu com um toque de arrogância. "Isso mesmo, Arthur. Se você soubesse quem realmente sou, você entenderia por que tudo isso está acontecendo." Ele deu um passo à frente, seu olhar intenso, varrendo a sala, como se estivesse buscando controle. "Você não sabe nada sobre família", Arthur gritou, a raiva borbulhando. A ideia de que toda a sua vida era uma farsa o fez tremer. "O que você quer de mim?" Lucas, que estava ao fundo, apenas assistia, perplexo. "Arthur, isso não é só sobre você. Eles estão em perigo e você precisa entender que a ligação é mais profunda do que você imagina." As palavras de Lucas foram um golpe, esmagando o que sobrava da sanidade de Arthur. O veneno do medo começou a consumir sua razão. Nesse instante, o alarme da sala disparou ainda mais alto. Os médicos, num frenesi, não conseguiam mais conter a situação. "Precisamos de todos fora!"
A mãe está em choque! Gritou uma enfermeira enquanto as portas se abriam e o tumulto crescia. Arthur estava paralisado, a visão embaçada. Ele não queria sair, não queria deixar Sofia. Mas o segurança o puxou para fora. As vozes se tornaram um zumbido distante. Ele virou-se, gritando para Sofia: "Fique comigo, eu vou resolver isso." Mas entre as correntes do caos, o olhar dela se perdeu, como se estivesse sendo tragada para um labirinto. Foi então que alguém gritou: "Parem! Parem tudo!" Era Clara. Ela se lançou para frente, as lágrimas escorrendo como rios pelo rosto. "Arthur, eu estava errada. Você precisa saber que o homem não é só seu pai. Ele é o responsável por todo esse plano." Arthur ficou boquiaberto. "O quê? Que plano?" Ele é o empresário que deseja controlar não só o seu destino, mas o de todos envolvidos, incluindo os gêmeos. Os gêmeos podem ser o início de algo muito maior, e você é parte disso. Uma criação que mistura herança e poder. A verdade que saiu da boca de Clara atormentou Arthur. Era como uma parede de tijolos tivesse caído. Ele engoliu em seco, tentando entender. "Você está dizendo que eles não são só crianças? Que há algo mais?" "Sim, o experimento é sobre a manipulação genética. Eles têm um propósito." Clara desabafou, seu corpo tremendo enquanto as palavras saíam como um grito desesperado. Nesse instante, tudo fez sentido de forma aterrorizante. O que ele pensava ser uma história de amor se tornara um jogo macabro de poder. Ele olhou para Lucas, tentando entender o que mais estava escondido naquela trama. "E você, Daniel? O que você sabe sobre tudo isso?" Daniel, que ficava em pé, não parecia mais o mesmo. Ele olhou para a porta, hesitante, antes de se virar novamente. "Arthur, não podemos perder mais tempo. A situação de Sofia está se agravando. Precisamos agir rápido." Foi quando uma sombra lanhou a entrada do corredor. Um grupo de homens entrou, todos vestidos de preto, pareciam seguranças ou talvez algo mais. O líder olhou diretamente para Arthur e declarou: "O plano não pode ser interrompido. Vocês não têm ideia do que estão prestes a perder." O coração de Arthur parecia querer saltar do peito. O que era mais importante, a vida de Sofia ou o que ele voltava a descobrir sobre si mesmo? Ele nunca esteve tão confuso, tão furioso. Não sabia em quem confiar. E, quando olhou os rostos ao seu redor, tudo ficou claro. A luta não era apenas pela vida dos gêmeos, era uma batalha por suas próprias almas. A tensão era palpável. As palavras não ditas pairavam no ar. Ele teve certeza de que a verdade que se aproximava mudaria tudo irreversivelmente. No meio daquele desastre emocional, algo repentino aconteceu. Uma explosão o impediu de pensar. Uma luz ofuscante tomou conta. O que era isso? Um resgate? Um ataque? A sobrevivência de todos estava em risco, e ele não tinha certeza de quem era o verdadeiro inimigo. E assim, no centro da confusão, o enigma da verdade e da proteção o cercou, deixando Arthur se perguntando o que mais estava prestes a acontecer. Quem realmente eram seus aliados? E o que isso significava para o futuro que parecia tão incerto? Arthur estava paralisado e tudo ao seu redor parecia desmoronar. Ele encarava o homem que se dizia seu pai, um misto de raiva e dor queimando em seu peito. Os gritos da enfermeira e os alarmes ecoando pelo hospital eram como um fundo sonoro para o estraçalhar emocional que se desenrolava diante dele. Você não pode estar falando sério." Arthur tremeu.
sem saber se queria lutar ou correr. Ele observou o medo nos olhos de Sofia, em um leito cercado e agitada, e aquilo lhe cortou o coração. Não era para ser assim, disse Clara, pegando a mão dele. Temos que agir. O tempo está passando. A vida de Sofia e dos gênios está em risco. Ele quer te manipular porque sabe que você é a única chave para isso tudo. Os seguranças começaram a se mover e a tensão aumentava. Arthur se virou. Daniel, o que você sabe sobre isso? O olhar do amigo passou de insegurança para determinação. Nós precisamos nos unir. Arthur! Eles vão interferir nos nossos planos se não fizermos algo rápido. Ele estava certo. E nesse instante, Arthur tomou uma decisão. Não iria deixar o medo dominar sua vida. Eu não sei vocês, mas não vou deixar isso acontecer. Ele gritou, o temor em sua voz se transformando em força. Não posso perder Sofia. Os seguranças se aproximaram para barrá-los, mas Clara ergueu a voz. Você precisa entender que os gêmeos não são apenas crianças. Eles são a chave para algo maior. Arthur sentiu o chão tremer sob seus pés. O quê? Ele balançou a cabeça, tentando lidar com tudo isso. O que você quer dizer? Manipulação genética, Arthur. O que ele está fazendo aqui é algo muito maior do que todos nós. Clara olhou com desespero. Se eles controlarem os gêmeos, terão o poder completo. Arthur olhou para Sofia, que estava lutando para ficar consciente. Ele sentiu como se tudo estivesse conspirando contra ele. Mas uma centelha de esperança surgiu. Vamos! Precisamos detê-lo. Era um momento crucial. Ele sabia que se quisesse salvar Sofia e os gêmeos, precisaria agir. Junto com Daniel e Clara, eles se prepararam para enfrentar o homem que mudou suas vidas de forma tão abrupta. Se você acha que vai nos controlar, está muito enganado, Daniel afirmou, o olhar viril. E então cada um deles tomou coragem. Enquanto se aproximavam do homem, um estrondo ecoou pelo corredor e a sirene aumentava de volume, tornando a cena ainda mais caótica. O homem sorriu confiante. Vocês acham que tem controle sobre isso? Mas Arthur, impulsionado por uma mistura de amor e determinação, fez um movimento decisivo. Ele avançou, gritando: Não! Você não vai controlar nossas vidas! Um tumulto se formou. Clara e Daniel partiram para o ataque e Arthur agarrou o homem, força dentro dele. O momento parecia eterno. Ele só queria proteger a vida que poderia ser construída com Sofia. O tempo parecia parar e o caminho para a liberdade se abria. Com um estrondo, a porta da sala de emergência se abriu e soldados entraram. Pare! Todo mundo no chão! Gritaram. Mas Arthur estava além do medo. Ele precisava salvar Sofia. As luzes mudaram rapidamente. O homem diante dele começou a recuar. E as verdades finalmente começaram a se intercalar. Eles estavam apenas começando a entender o que era a vida, amizade e amor. E o que estavam prontos a sacrificar por isso. Vamos! Precisamos sair! Daniel gritou, puxando Arthur enquanto revezava entre a luta e a corrida. O corredor ao redor deles estava em estado de caos e a adrenalina pulsava em suas veias. Sofia estava lutando para se manter viva. Os gêmeos eram a chave para um futuro incerto, mas esperançoso. Eu não deixo vocês irem. Eu não vou permitir! Rugiu o homem na tentativa de fazê-los parar. Mas, com um último impulso, eles romperam o cerco. No instante em que viraram a esquina, Arthur olhou para trás e viu o homem dominador se perder na escuridão. Fique forte, Sofia! Nós vamos conseguir! E assim, com o peso de inúmeras verdades se desdobrando, eles dispararam. O passado os moldou,
Mas o futuro ainda era uma folha em branco. Enquanto mergulhavam nas sombras do hospital, um novo desafio surgia à frente. E Arthur sabia que a luta não acabaria ali. Havia segredos ainda por vir e uma jornada pela frente que demandava coragem e elite. Eles descobrirão juntos. E a última coisa que Arthur sentiu foi uma centelha de esperança brotando em seu peito. Era hora de se reerguer. E você aí, aguardo sua participação. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que virão a seguir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essa comunidade continue crescendo. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu aqui. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esse é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar e deixar sua marca aqui. Juntos, vamos desvendar ainda mais histórias incríveis.